noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a atividade da casa. Hoje é dia de palestra e para iniciar a gente vai fazer a abertura fazendo a meditação, lendo a lição número 78 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. O título é Verdades e Fantasias. Está baseada no versículo 8, capítulo 8, versículo 45 do Evangelho de João, onde Jesus afirma para a gente assim: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. E aí o Emmanuel tece alguns comentários para a gente refletir aqui. Ele diz assim: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para estes últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena diz, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos deste jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender
a verdade enquanto é tempo. É uma lição que permite para a gente várias reflexões. A primeira delas é com relação a compreender a mensagem de Jesus, que veio nos falar do amor e da espiritualidade, da natureza do homem e do espírito, que veio dizer para a gente que a vida não é só esse momento aqui, ela se dá em duas fases, para a gente não ficar apegado às coisas materiais. Um outro aspecto é o aspecto da comunicação, desse intercâmbio que a doutrina dos Espíritos revelou para a gente através da codificação de Kardec. E no aspecto dessa comunicação, o cuidado que a gente tem que ter com quem a gente está se comunicando e que mensagem que está sendo trazida para nós e quem está trazendo essa mensagem, que autoridade essa pessoa tem para transmitir a mensagem e a maneira como a gente pode distinguir se quem está nos trazendo a mensagem é confiável ou não. São questões para a gente meditar, para a gente refletir e não se iludir por qualquer conversa, qualquer facilidade. Os caminhos fáceis normalmente são os mais perigosos, são os mais ilusórios, são os que nos conduzem à derrapagem. Então, às vezes, é melhor a gente perseverar no caminho difícil e fortalecer a nossa fé através do que Jesus nos ensinou, de manter a serenidade, manter a fé, manter a vigilância e a oração, do que ceder a essas rogativas desses mistificadores que surgem no caminho. Nos últimos tempos a gente tem visto alguns segmentos do cristianismo que, embora conheçam bem as Escrituras, embora conheçam bem toda a mensagem que foi trazida para nós através do Antigo e do Novo Testamento, pelos profetas e por Jesus, temos que ter cuidado com a manipulação que é feita dessa doutrina que foi trazida para nós, desse ensinamento que foi trazido para nós, para que não seja usado em vão. E muitas das vezes eles evocam o nome de Deus, evocam a mensagem de Deus, evocam os ensinamentos dos profetas e de Jesus, para que a gente, ao invés de se espiritualizar, fique mais apegado à conquista dos bens materiais. É uma ilusão. A vida se dá em duas etapas. A gente está no mundo das formas, no mundo material, para aprender a desenvolver as nossas capacidades espirituais, para transformar as nossas sensações em sentimentos e para que os nossos sentimentos possam se sublimar, para que a gente possa realmente compreender o que é o amor de Deus e que a gente possa um dia conseguir manifestá-lo e dividi-lo com os nossos semelhantes. Então, que a gente não se prenda nas ilusões e que a gente não se prenda nessas propostas desses irmãos que egoisticamente ainda pensam em si e que querem nos manter na ignorância. Oremos e vigiemos.
é a mensagem da página de hoje. Então, agora que possamos elevar o nosso pensamento aos céus, a Deus nosso Pai, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de nos ligarmos a Ele em oração, pedindo a Ele forças, pedindo a Ele o amparo necessário para que a gente possa perseverar até o fim no que a gente precisa aprender e precisa viver para que a gente possa se aproximar mais dele. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, seja conosco nesse momento. Estamos mais uma vez reunidos aqui, como Jesus nos ensinou. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Seja conosco também, Mestre Jesus. Abre o nosso entendimento, a razão, a fim de que possamos, buscando compreender as tuas lições de amor, aprender a vivê-la, possamos nos transformar, nos purificar e nos elevar. Seja conosco agora e sempre. Perdoa as nossas fraquezas e ajuda-nos a nos redimir. Ajuda-nos a nos policiar, para que possamos realmente merecer a tua paz. Abençoe essa casa, abençoe os trabalhadores nos 2 planos da vida que fazem que ela funcione e que cumpra o seu destino de evangelizar. Abençoe o nosso companheiro aqui ao lado, que nesse momento será o responsável pelo tema da noite. Que os bons espíritos possam influenciá-lo no caminho do bem e do amor. Assim seja. Assim, damos por aberta os trabalhos de hoje e deixo a cargo dele. Boa noite a todo mundo. Sempre uma alegria estarmos falando da nossa casa, né? Da nossa casinha. E hoje falamos de um tema. Vou tirar essa, né? Falando de um tema que muitas das vezes é um tema que assusta, né? Falar de pensamento, né? É um assunto que demanda um pouco até um cargo científico desse estudo, né? Mas não vou falar de ciência aqui, né? Até porque o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a força do pensamento. Qual que é a força do pensamento na construção do homem de bem, né? Qual que seria esse mecanismo do pensamento? Que pensar, todo mundo pensa, não é isso? Está todo mundo pensando. A gente pensa 24 horas por dia. Se tem uma coisa que trabalha bastante, um elemento do nosso corpo que trabalha bastante, é o cérebro, né? Tempo todo, toda hora, todo instante, todo minuto. As pessoas que estão me ouvindo, quem está em casa, a turma que está me vendo aqui, justamente a gente está pensando milhões de coisas, né? Ou às vezes eu tenho uma meta para seguir dentro do serviço, aí eu vou pensar como que eu vou fazer os processos do serviço no dia seguinte. Aí eu deixei a louça para lavar, vou chegar em casa, vou lavar a louça, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para dormir com tranquilidade, né? Ou então tenho que me preparar para algum exame. A gente tem milhões de rotinas e isso que envolve e denota o nosso pensamento. Então, todos nós pensamos, de uma maneira ou de outra, pensamos em algo, em alguma coisa, né? É uma coisa que isso acontece, isso em todos. E aí eu começo falando de uma música de Mariela Tiscati. Ela tem uma música que ela fala sobre pare para pensar. Não sou muito bom da cantoria, mas eu vou ler um pouco da letra dessa música, que é bem singela, mas que convém a gente pensar um pouco sobre o assunto. Que ela diz assim: agora pare para pensar. Em tempo, pare para pensar no que faz da vida. E aí ela faz umas 2 perguntinhas.
quantos minutos você já viveu? Já pensaram nisso? Quanto tempo nós já vivemos? A gente sabe quantos anos temos, né? Eu estou na minha faixa já chegando aos 40. Então está cada um chegando à sua idade. Mas quantos minutos disso tudo? Se eu falar segundos é pior ainda, né? Mas quanto tempo nós estamos nessa esfera encarnatória, né? Nessa escola que abriu para a gente uma oportunidade. E aí ela diz assim, a outra pergunta justamente é onde ela toca na ferida. Ela fala, em todo esse tempo, você cresceu? E é importante a gente afirmar de que nós já sabemos, né, de que a bênção da reencarnação, ela traz para a gente uma grande bagagem de experiências, mas que todos nós estamos aqui para ser melhor. Todo mundo vem para cá, ninguém veio a passeio. Não é uma excursão igual a gente vai para Angra, igual a gente vai para o Rio, achando que vai fazer uma viagenzinha de férias, curtir um pouco e voltar a depois da sua labuta. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de nos comprometer a cuidar dessa mala, dessa existência da qual nós somos confiados. Então todo mundo aqui vai crescer. Todo mundo aqui vai crescer de alguma forma. E nós estamos falando justamente, eu não estou falando justamente físico, né? Até porque nós crescemos, né? Chega uma determinada idade, a gente acaba diminuindo um pouquinho. Mas isso é fisiológico. Mas o que a gente está querendo nos referindo aqui é ao crescimento moral, né? Nós estamos justamente caminhando para esse crescimento. Estamos nesse processo. E aí, para quem fala de que eu não estou crescendo, eu estou numa posição estacionária, ou ainda não me sinto ainda preparado para esse crescimento. Lázaro, na lei de amor, ele fala lá no início, é um dos primeiros espíritos a falar sobre a abordar para a gente o significado de amor, né? E aí ele fala de que nós, há 100 anos atrás, já éramos nós somos muito melhores do que era antes. Há 100 anos atrás. Então a nossa existência, lá atrás, a gente ainda estava buscando crescimento. Lá ele diz a gente que já cresceu, está melhor. E ele não fala na questão tecnológica. Ele fala justamente no campo moral. É lógico que tem espíritos que têm as suas limitações. E o que eu vou falar hoje, que é a força do pensamento, ele direciona justamente por um caminho bom ou por um caminho nada bom. Ele nos direciona para os dois caminhos. Por quê, Felipe? Porque nós estamos numa esfera, nós estamos num planeta em que ainda há dualidade de bem e mal. Ainda há uma grande escolha nossa de seguir esses dois caminhos, né? A Terra é um planeta de provas e expiações em que denota dentro desse mundo imperfeição da alma. Quando eu penso em alguma coisa ruim, ou quando eu penso numa coisa em que ela não é tão boa, denota imperfeição da alma, da qual nós somos sujeitos. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, justamente o que? Caminhar para o bem. É lógico, os Espíritos deixam claro para a gente de que o bem vai preponderar. O bem vai reinar em algum momento. Mas para a gente reinar, a gente precisa construir esse homem de bem da qual todos almejamos. Esse homem de bem da qual muitas das vezes distanciamos. Então, quando a gente fala de pensamento, é importante a gente entender de que a gente está numa dualidade precisa entre bem e mal. E a força desse pensamento
vai depender de uma palavrinha. E aí, quando a gente fala dessa palavrinha, a gente vai lá em Kardec, quando ele faz ele complementa uma resposta dentro da lei de trabalho, falando de educação. Que ele fala justamente na educação de que educar é mudar hábitos. Na visão de Kardec, ele fala de que é mudança de hábitos. E quando a gente fala de hábito, o que é um hábito, né? Eu tenho um hábito de acordar, de fazer a minha higiene, né? Fazer a minha higienização, tomar o meu café. Eu crio um hábito ali, né? Uma rotina, né? A mudança de hábito, justamente, ele vem nos propor de que muitas das vezes, quando a gente está numa mesma ação, possibilitar uma mudança de ação, né? Então, um despertar para se melhorar. A educação, ela investe nessa mudança de hábito. Se eu estou muitas vezes, se eu estou me sentindo que não tá legal, minha vida não está num ritmo bacana, eu não consigo, e se eu ficar o tempo todo nesse looping é justamente ficar o tempo todo falando, eu não consigo, o que o pensamento faz? O que o cérebro diz? Você não consegue. Eu vou ficar o tempo todo lá, não consigo. O cérebro ele vai alimentar isso. A educação vai nos mostrar que, olha, você já experimentou fazer isso? É que nem quando a gente já faz na criança, né, mudança dos hábitos alimentares, né? Se eu der para ela um chocolate, ela vai gostar do sabor do chocolate, mas nós sabemos a quantidade de química que tem para dar aquele sabor do chocolate. Mas se der para ela um giló, ela no início ela vai reconhecer que é ruim? Não vai. Ela vai experimentando. Ela vai adquirindo hábito, se acostumando com o sabor do giló. Mas hoje, quando a gente mostra o giló, eu sou um, né? Eu vejo o giló, que ruim, né? Que ruim. Eu nem experimentou, mas que ruim, né? Então, é um mecanismo desse pensamento que vai nos criando e a gente vai conceituando tudo isso. Então, quando a gente fala de pensamento, eu vou entrar um pouco no campo de Sueli Caldas Schubert, que ela faz justamente uma organização nesse livro, Os Poderes da Mente. Ela faz uma organização e ela traz aqui relatos da Revista Espírita, e ela traz também esse livrinho aqui, que é um livrinho pequenininho, achei que o centro está na biblioteca aqui, Pensamento e Vida. Esse livrinho, Emmanuel, ele faz vários conceitos de ferramentas para o nosso despertar íntimo. Pensamento, vontade, educação, instrução, está tudo aqui. Ele explica, item por item, de uma forma super objetiva, jeito Emmanuel de ser, né? Está nesse livrinho, recomendo leitura, fininho, muito pequeno, dá para a gente trabalhar bem com esse livro. Eu ia achar que não vai precisar, mas eu vou precisar de um instante. Agora sim. Agora sim. Olha como é que ela começa, a Sueli Caldas, né? Ela começa o seguinte: pensar é um atributo de todos os seres humanos. Somos seres pensantes. Existimos, pensamos. Tá aí de boa, né? Todo mundo pensa, de alguma forma, porque existimos, né? É um atributo de todo mundo vai pensar de alguma forma. Lógico, existem espíritos que têm uma condição limitada na forma desse pensamento, né? Irmãos que têm dificuldades, necessidades, em que o mecanismo de pensamento mas tem as suas limitações de absorver, de abstrair a fonte desse pensamento.
E aí, Kardec, na Revista Espírita, ele diz assim: olha, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Aí que vem à tona: o pensamento não é o Felipe material, é espiritual. E lembra uma perguntinha que Kardec coloca de que o que denota o espírito e os espíritos comentam de que é o princípio inteligente do universo. O ato da gente pensar, o mecanismo do pensamento envolve a ação dos espíritos. Espírito, e aí eu estou falando com outros espíritos que agem nessa ação, nesse mecanismo, na fonte do pensamento. Ser pensante, ser espiritual. Então é muito importante a gente entender de que dentro desse mecanismo do pensamento há justamente a ação do espírito, né? Eu aqui estou num corpo, mas tem a minha existência que comanda toda essa forma de pensamento. E aí, continuando na fonte aqui do livro, aí ela coloca no dentro do Pensamento e Vida, que ela coloca o seguinte: que pensamento é força eletromagnética. Já disse, pensamento é força, né? E aí já envolve física, né? Vamos imaginar uma roda. Pensamento é aquela força que faz a roda girar, né? É lógico que para girar precisa do quê? A vontade para fazer girar, né? Ela dá aquele rajado, aquele rompante. E aí que ele coloca força criativa. Aí seria o desastre da criatura que o gera por intermédio das ondas sutis, em circuitos de ação e reação do tempo, sendo tão mensurável como o fotônio. Fotônio, ele diz aqui que é uma unidade de medida de iluminamento, tá? E vamos imaginar nós naquele tempo do rádio, né? A gente quer buscar uma rádio favorita, né? A gente vai buscando lá a onda, né, até chegar à sintonia daquele rádio, né, da rádio X, né, que a gente quer ouvir. Existe uma onda para chegar naquele mecanismo. Assim funciona a nossa ação do pensamento. E aí é importante essa palavrinha sintonia. A sintonia diante daquilo. Porque aquilo, como eu falei com vocês antes, de que assim como a gente pensa em coisas boas, nós também pensamos coisas que não são tão boas assim. E aí eu preciso da sintonia, da vigilância, igual o amigo disse até antes. Pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Sempre que o espírito imagina, reflete. E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no livro Pão Nosso, capítulo 15, o capítulo é Pensamentos. Ele fala uma coisa importante. Quando a gente fala de força de pensamento, e aí já entendemos de que a força desse pensamento denota do nosso ser espiritual. Pensamos a todo nosso instante. É necessário vigilância, sintonia. E aí, Emmanuel coloca uma expressão interessante para a gente pensar, para a gente refletir agora. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Olha o para para pensar da maneira de descarte. Não é tão fácil. A gente parar, como se eu vou parar aqui e vou pensar, né? E aí que coloca, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Olha o danado do trabalho aí. Demanda sacrifício, demanda renúncia. Quando a gente fala do papel da mudança, que todos nós somos convidados,
né? Nós estamos num período da Terra de que nós estamos sendo convidados a refletir, a pensar em nos tornarmos cada vez melhores. Mas implica mudança. Eu não posso ficar no mesmo estado, no mesmo jeito, se esse mesmo jeito não está impossibilitando esse caminho de mudança. É necessário sacrifício, é necessário ação, é necessário trabalho. Para isso, a gente necessita justamente entender esse mecanismo. Não é um simples passo de que muitas vezes a gente está aqui numa casa que nos estrutura, essa casa querida, ela totalmente é ambientada, nos estrutura para que a gente possa, a partir do momento que a gente está sentadinho aqui, estudando as obras básicas, né? Estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho do Cristo, para que a gente possa refletir nossas ações, pensar em ser melhor, para lá fora praticar. É um caso que está nos possibilitando esse momento de meditação. Todos nós estamos nesse momento aqui de meditar, de refletir. Mas Emmanuel diz que a renovação desse pensamento, que é constante, os processos vêm a todo instante, gente. Assim como no WhatsApp a gente recebe a informação instantânea, né, rápida, a gente consegue ali receber. A força do pensamento é instantânea. Em 1 minuto, gente, a nossa vida muda de uma hora para outra. Em apenas 1 minuto. E aí, no decorrer dessas ações, que justamente vêm os instrumentos de o que você está fazendo diante de todo esse arsenal de conhecimento que você recebe, que você já está garantindo no decorrer da sua participação. O que você faz com esse instrumento todo a partir do momento em que a mudança chega uma hora que você vai ter que mudar por conta de uma imposição, como seja uma mudança imposta. Porque a gente está convidado a mudar, né? E aí, quando a gente fala de mudança, é importante dizer que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer uma coisa radical, igual Francisco de Assis, né? Fazer aquela mudança de que eu vou deixar tudo que tem e vou mudar esse meu jeito, né? É um sacrifício até para Francisco de Assis na época, né? Mas nós não precisamos disso. Nós precisamos usar o nosso elemento do tempo para justamente aprofundar nesse elemento, no campo do trabalho, a promover esse despertar de um novo homem, né? De um novo ser. E aí, dentro dessa questão também de pensamento, ele complementa aqui no Pão Nosso, que ele fala: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo de efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para esforços de continuidade ou extinção. Quantas vezes a gente está fazendo um serviço corriqueiro e vem aquelas ideias maravilhosas, né? Umas ideias que dão um start para você justamente prosseguir diante da sua transformação, ou até mesmo colaborar com o aprofundamento da continuidade desse evangelho para aquelas pessoas que tanto precisam, né? Às vezes vem os insights, às vezes lavar a louça, às vezes um serviço corriqueiro traz para vocês uma sintonia igual naquele rádio, né? E aí um outro livrinho que eu cito, que é esse livrinho aqui, Obras Póstumas, que tem uma parte aqui que ele fala da fotografia do pensamento e fotografia e telegrafia do pensamento. Não vou ler ele todo não, mas ele tem uma parte aqui que ele fala da questão da memória. E é importante dizer de que, como a gente tem, por exemplo, muito tempo de estrada dentro da divulgação da doutrina, né? Estudando doutrina,
é importante de que o que nós estamos estudando aqui, ele faça sentido para mim, para esse papel de transformação. Porque se ele não faz, ele vai ser igual aquela gavetinha. A gente coloca lá e não sabe o que você guardou. Não sabe o que você deixou ali naquela gaveta. Né? Se vocês olharem a gaveta de casa, normalmente tem alguma coisa lá, eu tinha isso aqui. Né? Mesma coisa no pensamento. Guardei lá, deixou lá depois que é verdade. E olha o que ele fala sobre a mente, a gente guardar isso, né? Ter a memória disso tudo. Ele fala o seguinte, olha, a memória é como um livro, aquele que lemos, algumas passagens facilmente nos apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente pelustradas têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstruir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o Espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia que ele procura. É como se fosse aquele retrato, né, que a gente imprime, tem lá as recordações. Então, quando a gente vê aquela foto, a gente recorda daquele momento, lembra daquela situação. A fotografia ela vai nos mostrando isso. E a memória é esse livro, essa caixa, né? Por isso que o cérebro é tanto departamento, né? E existem estudos, neurocientistas, eles estudam bem essa caixa, né? Mostrando para a gente da importância que nós temos da gente criar essas fontes de pensamento, mas justamente na construção do novo ser. E é justamente a gente entender a rota desse pensamento que nos cerca, para que justamente possibilite ali uma ferramenta para justamente traduzir uma nova ação. O que a gente vê hoje no nosso cotidiano? A gente vê justamente profissionais nesse campo, né, que vendem cursos, que fazem palestras, que fazem seminários, justamente nos possibilitando a educação do pensamento. Felipe, eu posso educar o pensamento? Sim! Nós podemos filtrar a sintonia do pensamento. Vai ter momentos que a gente vai pensar em algo não tão bom assim, e a gente vai falar assim, nossa, por que eu estou pensando nisso? Né? Vou mudar. Muda. Igual o controle remoto. Né? Faz a mudança. E assim é nosso sacrifício. É aquela roldana que eu falo, a vontade que me desperta para possibilitar essa construção do novo homem. E aí vem justamente para a gente traduzir tudo isso que nós estamos falando dentro do pensamento de vida. Emmanuel ele coloca lá a mente como o espelho da vida. Então a gente precisa entender de que pensamento é força construtora, né? Tanto para o bem-estar ou tanto para o oposto. Ele é uma força que constrói, né? Pensamento tem poder e ele cria a vida. Pensamento ele cria a vida. Ele cria a dinâmica da vida, né, que procuramos. O corpo físico é somente a materialização de tudo isso. Até porque o ser pensante é o ser espiritual. E aí quando eu falo do espelho, a mente é o espelho da vida em toda parte. O que pensamos, ele reflete. Ele reflete ao mecanismo dos nossos pensamentos. Quando a gente fala de que o corpo fala, muitas vezes o corpo demonstra, muitas das vezes, a ação do que nós estamos pensando. Junto com o próximo ou junto com uma determinada situação. E aí ele fala, definindo por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo.
E aí, quando ele fala de espelho, o reflexo desse espelho esboça emoção. A emoção, ela acaba criando ali uma ideia, plasma uma ideia. Então o espelho está lá, né? O reflexo disso é a emoção. A emoção, ela já traz para a gente uma ideia, traz para a gente um mecanismo de eu vou fazer isso. Ele dá um empurrãozinho para um despertar novo, né? Uma dica dessa mudança. Para quem dá aula de evangelização, ou até mesmo faz uma palestra, às vezes é uma ideia, vou falar disso, vou fazer disso, né? É aí que vem os insights, para você cumprir com as suas obrigações, né? E aí ele fala de que o reflexo mental dessas emoções é o alicerce das nossas vidas. Eu já falei aqui uma vez da trilogia da educação. Eu falei que ela Kardec diz de que é mudança de hábito. E a trilogia da educação, ela envolve muito o campo da cognição, que é justamente esse campo que nós estamos falando hoje, que é o campo do pensamento, o campo da emoção, né, do sentimento, e o da ação, que envolve a participação, né? São esses três. E aí Emmanuel diz que no campo do pensamento, ele dá para a gente uma ferramenta, para que a gente justamente ele crie ali um ato de educação do pensamento, que vem justamente na palavrinha que o Rogério falou na página de abertura. Ele dá para a gente uma ferramenta chamada capacete. O capacete, gente, se vocês colocarem um capacete, ele nos protege. Ele nos protege de forças em que muitas vezes nos levam em ações de perigo, né? Se a gente, por exemplo, ter um acidente, cair, eu estou com o capacete, ele me protege de alguma forma, né? Ele é um elemento de segurança. E aí Emmanuel coloca para a gente o seguinte: resguardemos, pois, o nosso pensamento com um capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Capacete de defesa, né? Defesa da cabeça, para uma situação, uma manifestação dos pensamentos. E aí Emmanuel conclui falando assim, que se o sentimento muitas das vezes está sujeito a ataques de cólera violenta, muita raiva, né? O raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo. E a gente escuta tantas palavrinhas de desânimo, né? Dentro do movimento espírita, sendo que ânimo é alma. Alma, gente, é essência. É a essência do ser espiritual. Se a gente diz que está desanimado, o cérebro já comanda ali de que falta essência. Ele vai cumprir com aquilo que a gente fala. Eu já não estou bem, não vou no centro. Eu já estou criando uma resposta. E aí a gente muitas vezes espera para o cérebro falar assim, não. Né? Não vai sim. Eu preciso. Mas muitas vezes eu não crio esse mecanismo de pensamento, né? E aí vem uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que essa vocês sabem de cor, né? A 459, que diz, Kardec pergunta: influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos? O que vocês acham? Né? Ele nem fala sim e não, tá, gente? Os espíritos nem falam sim e não. Ele fala muito mais do que vocês imaginam. Mas é muito. Todas as questões de que a gente é convidado dentro desse papel de mudança, os espíritos influenciam. E aí requer de nós sintonia, requer de nós usar o capacete como segurança. Não estou falando capacete de material, não. Se quiser usar, pode usar. É bom, até porque se for fazer uma atividade, usa, né? Mas
é justamente para a gente entender de que o capacete vai mostrar ali um elemento de segurança para que eu possa prosseguir na construção do homem de bem. Porque se eu falar para vocês aqui, que se vocês acham que são homens de bem, né, a maioria vai falar assim, eu estou muito distante, não é? Estou muito distante de ser. Mas sabe quem cria isso, essa distância? Nós mesmos. Nós mesmos. Pela força do pensamento. Porque para nós, homem de bem, a gente já olha Chico. A gente já olha o Chico pela sua atividade que ele criou, por toda a sua renúncia que ele teve nessa encarnação para levar a consolo a diversas criaturas, né? Na sua ação de humilde, na sua ação de humildade. E aí muitas vezes a gente se acha distante dessa figura, desse espírito de qual a gente ama tanto, né? Chico Xavier para a gente é de muita proximidade. Mas nós podemos chegar a esses mecanismos. Tem lá uma série de ações para que a gente possa ser homem de bem. Requer de nós trabalhar para isso. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Para trabalhar para ser melhor. Trabalhar para ser homem de bem. Se a gente for olhar lá, algumas ações a gente já realiza. Às vezes meia boca, né? Às vezes meio. Não é tão bom assim, mas faz. O mecanismo do pensamento ele já denota para a gente de que é preciso a gente continuar na tarefa dessa mudança, na construção de ser um novo homem, né? E aí quando a gente entende de que quando Jesus fala para a gente lá no Evangelho, né, que é o nosso código máximo de felicidade, que ele fala de remover montanha, né? O cérebro já mostra para a gente de que a montanha, a gente já faz uma fotografia do pensamento daquela montanha, né? De o quão difícil a gente tem um poder de empurrar aquela montanha, né? De remover aquela montanha do caminho. Isso é um exercício que a gente tem dentro do mecanismo do pensamento em si, né? E aí ele mostra que essa força é saudável. É a saudável exteriorização do desejo mental fixado em um determinado objetivo. Então, no nosso pensamento aqui, esse ato da gente empurrar, mover a montanha, né, na nossa imaginação, na nossa memória, é justamente traduzindo para a gente um mecanismo de que, me possibilita essa ação. Eu consigo, esse desejo, né, do objetivo a qual nós almejamos. E aí, Emmanuel continua, ele fala: pensa e reflexiona na ideia mental, perversa ou vã, e a futilidade com a ausência de sentido existencial se aninharão no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio, às aflições sem nome. Emmanuel está justamente nos mostrando aqui aqueles que fazem o caminho contrário. Nós estamos falando justamente do caminho do bem. Mas hoje a gente conhece irmãos nossos que dedicam o seu 1 minuto de transformação para, ao invés de mudar, ao invés de levar um caminho ainda pior para o seu objetivo, né? Irmãos que muitas das vezes pensam ações em que, ao invés de ser melhor por seu tempo, para conter seu sofrimento, optam por ações em que não vai auxiliar no seu caminho espiritual, no seu caminho de transformação para o bem. Em 1 minuto, tudo pode mudar, como eu disse aqui para vocês, tanto para o bem quanto para o mal. Para isso é preciso justamente a gente estar naquele momento de parar, estacionar, meditar.
E aí que vem justamente a importância do uso do capacete, da vigilância para isso. E aí a gente vai entrar justamente no mecanismo quando a gente fala do poder que nós temos, de um grande remédio que nós temos e que muitas vezes nós desperdiçamos, que é a prece. A prece é um grande remédio para justamente conter essas ações muitas vezes equivocadas. Quando eu falo de ação equivocada, eu já falei aqui uma vez nessa casa, no livro Paulo e Estevão, tem no primeiro capítulo lá, tem um grande conflito, um conflito do pai de Gesiel e Abigail. Gesiel e Abigail são um espírito, gente, de dimensões assim, totalmente distantes da nossa, né? Os dois espíritos de uma luz formidável. Só que ali há uma grande situação de que todo o vilarejo ali as pessoas tinham que ceder as casas para o império entrar, né? E a casa do pai do Joquebed, o nome do pai, né? O pai de Gesiel, tinha que ceder a casa. Então, imagina vocês, né, nessa condição de você estar com a sua casinha toda bonita e chega alguém dizendo que a partir de hoje você não tem mais essa casa, né? É óbvio que a gente ia ter a mesma ação que o pai de Gesiel, né? Ele ficou muito irado e ele queria tirar satisfação com o governo, né? Justamente com o império. Dentro desse clima de conflito, de situação, o que Abigail e Gesiel propõem? Pai, vamos fazer aqui uma prece, vamos fazer um evangelho, né? Vamos nos acalmar os corações. Não adianta a gente fazer na raiva, no impulso. Vamos nos acalmar, né? E aí procuraram ler o evangelho, lógico, não é um evangelho no lar, mas ali fizeram um momento ali de evangelho no lar, né? E aí já vem um importante recorte, né, gente? Quando a gente está passando por uma tribulações na vida complicadas, evangelho, gente. Evangelho não é livro de enfeite. Abre o evangelho. Ali tem vários nortes, vários caminhos para que a gente possa seguir, até mesmo para serenar os nossos corações. O evangelho no lar, nem vou dizer assim, da importância que tem o evangelho no lar, quando a gente justamente promove um dia da semana, em torno de 15 a 30 minutos no máximo, para que a gente possa ali fazer um estudo desse evangelho para levar luzes para o nosso lar e a comunidade toda. Comunidade toda. Imagina a missão dessa casa que há 72 anos está aqui nessa comunidade, o quanto de luzes que ela leva para a comunidade aqui toda no entorno. Para espíritos e até pessoas que estão passando por aflições e recebem o bálsamo da água viva desse evangelho a diversos corações. É muito isso. E agora com o veículo das mídias sociais, né, da qual a gente está gravando, normalmente chega a esses lares também esse mecanismo de mudança de pensamento através de todo o fluido que nós estamos levando dessa instituição. E aí, dentro lá, voltando ao Paulo Estevão, dentro do estudo que acontece, serena o coração, mas Joquebed, o pai de Gesiel, é igual a nós, tinhoso, e eu falei, eu vou tirar a satisfação. Não vou deixar barato. Né? Foi lá tirar a satisfação. Né? E foi preso. Foi preso. E demonstra muito bem as nossas ações ali. E aí, quando eu falo dessa importância da prece, né? Vem dizendo aqui para a gente uma ação legal lá no Evangelho, né? A ação da prece, na transmissão do pensamento, que diz assim: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que se dirige.
O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão de pensamento. Está no pensamento o poder da prece. Está no poder da prece. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos em um uníssono. Gente, pensamento é prece. Pensamento é prece. Nós somos um ato constante de prece. Ao mesmo tempo, quando a gente aproveita que canaliza os nossos pensamentos, até mesmo naqueles irmãos em necessidades, nós estamos mandando, irradiando esse pensamento a esses irmãos que tanto necessitam. Remédio. E aí me vem, tem um seriado espírita, ele é de humor, chamado Amigos à Luz. A gente fala muito com os jovens. Mostra muito esse recurso para os jovens, né? E aí dentro de uma sketchzinho que eles fazem, tem lá um rapaz que ele faz uma prece à noite, mas ele faz aquela prece automática. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, amém. Né? Doido para dormir. E aí a mentora dele chega para ele lá na sketchzinho e fala assim: amigo, você está fazendo uma prece? Porque você está falando aí o Pai Nosso, mas está pensando na conta que você tem que pagar, na feijoada que você comeu e tal, né? Isso não é uma prece. Aí o rapaz falou assim: eu estava numa rotina atordoada e tal, e ele argumentou de que ele não sabia fazer a prece. Não sei fazer uma prece pomposa, né? Tem dificuldade de fazer a prece. E aí, muitas vezes eu faço o Pai Nosso, né? Mas a gente precisa compreender, quando a gente faz o Pai Nosso, a gente precisa compreender essa prece tem que fazer sentido para mim. Porque a prece, gente, nada mais é que o nosso caminho de comunicação com esses espíritos elevados, com os nossos mentores, com o nosso Pai Criador, com o amigo Mestre Jesus. É o nosso campo de conversa. Não precisa ser pomposo. É aproximar de um amigo. Conversar com ele. E a sketch mostrou muito bem isso. Ele acaba conversando com a mentora, né? Ele relata de um caso de um pai que estava enfermo, e aí o pai estava com dificuldade e tal, falando isso com a mentora. Aí a mentora falou assim: aí, o que você acabou de fazer ali foi uma prece. Você conversou com o ato de uma prece. Simples, mas que toca e que aproxima. Essa transmissão de pensamento que nós estamos levando para aqueles que tanto necessitam. Essa é a ação do pensamento que nós estamos enviando. E isso, o Espiritismo mostra essa ação. Um outro exemplo interessante para a gente encerrar é quando a gente fala de Bezerra. Bezerra de Menezes era médico, mas ele tinha muitos desafios familiares. E um dos desafios dele foi justamente com uma das filhas, a filha enferma, né? A filha de cama. Ele chega em casa, a filha de cama, mas Bezerra é chamado para acudir outras pessoas. Médico, gente. Médico tem celular, naquela época não tinha celular, né? Mas quando toca o telefone, o médico tem que ir correr a ação, né? E aí, se a gente for olhar assim, poxa, né? A filha de Bezerra precisando dele, ele saiu de casa para cuidar de uma outra pessoa. E Bezerra de Menezes, consciente, sabendo do verdadeiro sentido que tem em base, para que justamente ele possa ali levar o remédio material para aquelas pessoas, ele saiu consciente de que estou saindo, mas o meu pensamento está sendo irradiado totalmente para a minha filha. Ele estava fazendo trabalho nos dois campos, campo material e campo espiritual. Gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje, dentro da nossa proposta de estudo, é
da importância que a gente tem dentro dessa caixa, dessa força que nós temos no pensamento, no objetivo do nosso papel de transformação. Sabemos que isso aqui tem um papel totalmente espiritual, né? A caixa, o cérebro, ele tem as relações materiais, né? Mas todas as vontades, tudo que nos remete a uma fonte de pensamento em direção à nossa própria transformação, depende de nós. Depende das nossas escolhas. Nessa construção do novo homem. Então, a partir do momento em que eu recebo o convite para ser uma pessoa melhor e eu digo não, não quero fazer agora. Ok, quando a gente fala de que não tem capacidade, não tem, mas a gente depois vai refletir de que, poxa, eu recusei um serviço que eu posso melhorar a partir do tempo. Jesus me convidou para justamente porque Ele sabe de que eu possa ali, no decorrer do tempo, trazer esse despertamento, trazer essa fonte melhor. Eu estou aqui hoje, mas eu aprendi a estar, aprendi a falar, aprendi a fazer no decorrer do tempo. Assim como todos nós podemos fazer algo diferente e que nos saia de uma zona de conforto, mas que possibilita a gente nos despertar, nos aprimorar cada vez mais. Todo mundo aqui tem talento. Só não basta fazer igual o terceiro lá, de que enterrou lá por medo. Medo de não ter depois, de não conseguir depois cumprir com as suas metas. A gente tem muita caminhada pela frente, muita caminhada pela frente. E aí precisa usar muito essa cabecinha, com capacete, igual o Emmanuel diz, para atuar com vigilância, para dar prosseguimento a esse objetivo. E eu não estou sozinho, está todo mundo junto. Gente, obrigado a todo mundo, tenha uma boa noite. Posso dar um recado de uma vez? Pode. Dentro dos recados que a gente tem, né? Domingo agora, gente, a palestra não vai ser aqui, tá? Avisem a todo mundo que participa, né? Já até botou uma placa ali fora, né? A partir de sábado agora vai começar a Semana Espírita de Volta Redonda, né? Vai ser uma série de atividades que vai começar no sábado e vai terminar só no outro domingo. Nesse final de semana vai ter sábado à noite, às 8 horas. Vocês têm papel aí, Rogério? É 8 horas, não é? Vê o horário, tá atrás. Sábado, 8 horas. 19h30. 19h30? 19h30. Então, sábado, 19h30. No A Caminho da Luz vai vir Jorge Larra. Ele vem de Rondônia. É um expositor muito bom dentro do cenário do movimento espírita brasileiro. Então, ele vai estar aqui em Volta Redonda falando para a gente do assunto sobre a paz, né? A Semana Espírita vai falar todo sobre o tema Construamos a Paz, Promovendo o Bem. Então, nós temos Jorge Larra no sábado à noite. No domingo, que é um seminário, não vai ter palestra na EDAC. A palestra vai ser lá no Centro Espírita André Luiz, com o mesmo expositor Jorge Larra, tá? Então, todo mundo aqui, no domingo, está sendo convidado a ir lá para Casas de Pedra, tá? O André Luiz fica lá na Casa de Pedra. Na programação que vocês têm ali, acesso, né? Tem já os endereços, né? Quem tiver dificuldade, dá um toque na gente que a gente mostra para vocês, mas não tem erro. Vocês indo para a Casa de Pedra ali, é a primeira casa que aparece, é justamente o André Luiz. Né? Na entrada mesmo na Casa de Pedra, você já vê o André Luiz ali, né? É importante que nesse dia vai haver um almoço, tá? Mas esse almoço é bom vocês reservarem antes, tá? Faça uma reserva antes. Então, quem quiser almoçar no evento, é só manda pra gente mensagem ou manda mensagem pro próprio André Luiz, tem os telefones já, para isso. Aí, durante a semana toda vai ter palestra, né? Segunda-feira vai ter palestra lá na Fraternal, com a Cátia Delgado. Na terça-feira, o Pedro Lacerda, no Gilfa, na Jardim Amália. Na quarta-feira, que é a próxima palestra nossa, sem ser esse domingo, né? Na quarta-feira, a palestra vai ser aqui no EDAC.
A Semana Espírita vai ser aqui com a expositora Lilian, né? A Lilian Campos. Ela vai estar aqui falando de um tema sobre mediunidade e a gente vai receber na porta das portas da EDAC amigos de fora. Os amigos do entorno virão à nossa casa nos visitar para participar da Semana Espírita. E aí, na sequência, né, vai ter a Fátima Baliza na quinta-feira nos dando a verdade. Na sexta-feira, a Olímpia de Valença vai estar no A Caminho da Luz, na São João. E no sábado, aí eu não lembro. Sexta-feira e sábado é o Alexandre Pereira. Mas o lugar? Sexta-feira no Geufa. No Geufa, isso. E sábado na Associação no Estudando da Verdade. Então, assim, nesse domingo agora, não vai ter palestra aqui na EDAC, vai ser no André Luiz. E no outro domingo também vai ser palestra no Estudantes da Verdade. Tá? Os 2 domingos próximos, as palestras não serão aqui no EDAC, serão na Semana Espírita. É importante dizer isso, que normalmente tem gente que já se programa rotineiramente a vir para cá, mas eu já estou avisando já há bastante tempo de que não vai ter atividade aqui na casa durante esses dias, tá bom? Quem tiver dúvida, gente, pode conversar com a gente. A Angélica também está ali na secretaria, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso nessas informações, tá bom? Valeu, obrigado. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer essa mensagem do nosso companheiro, que a gente possa meditar nela no nosso dia a dia, para que a gente possa conseguir evoluir um pouquinho mais, utilizar essas ferramentas para a gente buscar se aperfeiçoar e se aproximar cada vez mais do nosso Pai Celeste. Agradecemos então a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e em nome dele que a gente possa retornar aos nossos lares em paz e harmonizados, confiantes de que a cada dia, a cada momento, venceremos as dificuldades e as nossas limitações, a fim de que a gente possa crescer e se aproximar cada vez mais do amor de Deus. Pai de infinito amor e misericórdia, acolhe nesse momento a nossa prece, ouve, Senhor Deus, a nossa súplica e intercede por todos nós, em especial por aqueles em dificuldades emocionais, físicas, de toda sorte, Senhor, que o Senhor possa acolhê-los. Olha por aqueles que ainda estão perdidos, inconscientes da sua capacidade espiritual, no mundo das sensações ainda, que possam encontrar o equilíbrio e a fé e o alento de uma mão amiga que os acolhe. Olha, Senhor, por aqueles que estão perdidos nos erros, nos excessos, que possam contar com a Tua misericórdia, que possam despertar para a realidade da vida. Olha, Senhor, pelos povos em aflição, através da guerra, através da miséria, através da fome, que a sua misericórdia possa envolvê-los e que aqueles que controlam o governo do mundo possam despertar para a necessidade de acolher a esses que precisam mais. Mestre Jesus, ajuda-nos, compreendendo as tuas lições de amor, que possamos nos unir a vós na prática do bem, do amor, na construção de um mundo melhor. Assim sendo, Senhor, despeça-nos em paz, que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres, lembrando sempre dos teus ensinamentos
e em tudo que nós formos realizar na nossa vida comum possa ser de acordo com a Tua vontade e com a vontade do nosso Pai Celeste. Abençoa-nos agora e sempre e permita que possamos retornar à nossa vida, aos nossos compromissos. Abençoe os mentores da nossa casa que nos envolvem e que nos sustentam nessas atividades que desenvolvemos aqui. Assim seja. Aqueles que precisarem do passe, que possam aguardar em silêncio, em oração, e os passistas possam se deslocar à sala de passe.